Então, falando sobre o sistema de numeração e a forma decimal, a gente vai estar vendo agora, nesse segundo momento da aula de matemática, né, Tiago? Tiago está calçando a mela, eu acho que vai para o jogo, gente. Olha que chique. E Pedro, acenda a luz, Pedro Henrique. Ou ajeita aí o telefone que você está no escuro. Aqui você está aparecendo no escuro, ó. Ah, cadê ele? Sumiu. Pedro sumiu. Então, vamos lá, gente. Pedro deu uma sumidinha, mas tá legal. Apareceu outro aluno. Então, vamos prestar atenção aqui. Hora de continuarmos assistindo a aula aqui, falando sobre o sistema de numeração e a forma decimal. Aqueles dois amigos que estavam na primeira aula, eles agora estão com fome, vão fazer um lanche. Vamos comer um lanchinho enquanto mostramos para o pessoal os números decimais do nosso dinheiro? Ainda bem, achei que você não iria me convidar. Então, vamos prestar atenção aqui. O Brasil, ao longo de sua história, ele teve diversos sistemas monetários. E o atual instituído foi em 1994 e é o real. Então, o real ele corresponde a 100 moedinhas de 1 centavo, tá? Então, 1 centavo de real ele equivale a 0,01, ou seja, 1 centésimo de real. Então, como a gente já viu aqui sobre a gente já estudou aqui de hoje, só dando uma reforçada aqui aos números decimais, como é que eles são colocados. Então, nós temos os números inteiros, nós temos os números decimais. Os números inteiros que nós vimos é que são unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, na forma decimal, nós temos após a vírgula o décimo, centésimo e o milésimo. Diferente aqui, o décimo ele vai aparecer primeiro do que o centésimo e do que o milésimo. Já nos números inteiros, quando você vai colocar o número, o milésimo, ele é um número, vai ser um número maior, vai ser colocado primeiro do que o centésimo, do que o décimo. Já na forma decimal, não. Quando você for escrever, você primeiro vai escrever o décimo, depois o centésimo, depois o milésimo e assim por diante. E nós vimos aqui como a gente pode estar representando no material dourado, onde o cubo maior nós representamos aí como número inteiro. Nós temos a plaquinha, que são os décimos. Temos aqui, ó, o milésimo, que é a parte inteira. O décimo, aqui são 10 partes. A gente pega 10 partes aqui do milésimo. Quando eu pego a barrinha, eu estou falando aqui, que é a parte dos centésimos, da parte inteira, e nós temos o milésimo aqui, que é essa parte menorzinha, diferente de quando a gente fala do número inteiro, né? Aí, os amigos foram aí fazer o lanche, e nesse aí eles vão ter que pagar, vão ter que usar o dinheiro, né? Então, quando nós temos aqui um real, nós temos 100 moedinhas de 1 centavo. Então, um real ele vai equivaler aí a 1 centésimo do real. E representamos a quantia abaixo com os números decimais. Então, nós temos 20 reais, 10 reais, 2 reais, 1 real e 50 centavos. Então, quando nós juntamos esse valor aqui, ele vai dar R$ 33,50, né? Então, nós temos aqui 33 inteiros e 50 centavos. O 5, aquele está na casa do decimal, e o 0, você, se não tivesse colocado, não tinha problema, porque ele pode estar invisível ou não. Mas como nós temos aqui os 50 centavos, ele vai ter que aparecer. Nos números decimais, eu esqueci de colocar aqui. Não existe só os números inteiros. Então, quando você tem aqui a régua, nessa atividade que vocês fizeram agora há pouco, vocês tiveram aí o uso da régua. Então, não existe só números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, por diante. Vocês viram que tem aí outros valores, existem outros valores. Então, aqui, ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até chegar aqui o 2, vocês têm 10
números aqui. Então, reparando na tua régua, entre os valores inteiros, vês algum número intermédio? Então, nós temos entre o número 1 e o 2, nós temos números intermediários. Então, a gente vai estar usando aí, vai estar falando de números aí decimais. E a décima, aqui, vamos só esse exemplo aqui, ó. Para saber quanto uma décima, tenho que dividir a minha unidade em 10 partes iguais. Isso foi o que a gente assistiu na aula anterior, de hoje, no primeiro momento. Se fosse no caso da centésima, a gente iria dividir em 100 partes. Então, para saber quanto é uma décima, tenho que dividir a minha unidade em 10 partes iguais. Então, dividindo aqui em 10 partes iguais, a dona Ana Bela disse-nos que já tinha pintado 4 décimas da fita de papel. Ou seja, ela pintou 10 partes das 10 que ela fez. E é isso aí, pessoal. Nesse encontro, vimos como os números decimais eles são representados. E também como são lidos observando as casas decimais. Então, vamos continuar estudando e, enquanto isso, faremos uns exercícios do livro. Um abraço, pessoal. E nós vamos aqui na plataforma, onde temos aí números na forma decimal, e eu vou estar mostrando aí um pouquinho para vocês o vídeo que eles gravaram, para vocês estarem reforçando aí tudo aquilo que a gente estudou no dia de hoje. Vamos lá? Deixa eu compartilhar o som para vocês ouvirem perfeitamente o que eles estarão falando, tá? Deixa eu só... Está resolvendo. Deixa ele carregar aqui a página para vocês estarem vendo e ouvindo o que eles estão contando aqui. E lá vamos nós. Oi, Isa! Como foi sua aula hoje? Foi legal, pai. Na aula de matemática, aprendi sobre os números na forma decimal. Você sabia que eles estão presentes em muitos momentos do nosso dia a dia? É mesmo? Sim! Este bolo, por exemplo, foi dividido em 10 pedaços iguais. Isso quer dizer que cada pedaço corresponde a 1/10 deste bolo. Podemos representar esse 1/10 na forma de fração e na forma decimal. É verdade, filha. Então, os 4 pedaços que vamos levar equivalem a 4/10 desse bolo. Isso mesmo, pai! Oba! Está saindo uma fornada com 100 pães quentinhos. Quer ver mais um exemplo de número na forma decimal? Quero sim. Se há 100 pães nessa assadeira, cada um corresponde a 1/100 do total de pães da fornada. Podemos representar esse 1/100 na forma de fração e na forma decimal. Pai, quantos pães iremos levar? Vamos comprar 7 pães. Se cada pão corresponde a 1/100, levaremos para casa 7/100 dos pães dessa assadeira. Isso mesmo, Isa. Agora, vamos pagar a conta? Veja só, pai. A quantia que temos de pagar também é expressa por um número na forma decimal. Sim, Isa. O algarismo à esquerda da vírgula indica a quantidade de unidades de real. Já os 2 algarismos à direita da vírgula indicam a quantidade de centavos de real. Então, gastamos R$ 6,75 nesta padaria. Veja que lindo mosaico, Isa! Você sabia que para fazer esse mosaico,
O artista usou 1000 pedrinhas coloridas de mesmo tamanho? Nossa, tudo isso? Acho que aqui também podemos encontrar números na forma decimal. Como assim? Cada pedrinha corresponde a 1 milésimo das pedrinhas do mosaico. Podemos representar esse milésimo na forma de fração e na forma decimal. Ou seja, como nessa flor foram usadas 9 das 1000 pedrinhas que há no mosaico, eu posso dizer que a flor corresponde a 9 milésimos do mosaico. Isso mesmo, pai! Você tinha razão, Isa. Em várias situações do nosso dia a dia, encontramos números na forma decimal. Então, agora a gente vai fazer aí a nossa atividade, certo? Nas páginas 110, 111, 112 e 113, tá bom? Mas nós vamos fazer o nosso combinado agora, para não ficar com a explicação quebrada, tá bom?